Record News. Oferecimento. MRV, construindo sonhos que transformam o mundo. Nem todo EAD é igual. Olá, povo do Jornal da Record News. Você pode acompanhar o nosso jornal também no aplicativo aqui do Grupo Record. Play Plus, pode baixar no seu celular, é grátis. Ou então no YouTube, no Periscope, ou então no Instagram, que já está aqui para você acompanhar o bastidor do jornal. Quiser acompanhar também pelo Instagram. Bom, como você sabe, nós temos reunião de pauta. Hoje a gente, 4h30 da tarde, e está mudando um pouco por causa dos acontecimentos. Bom, um deles é o seguinte, que eu vou ler para você aqui agora. A Vale anuncia que vai paralisar temporariamente as operações em algumas mineradoras que ela tem em Minas Gerais. E anuncia que vai desativar Mariana e Brumadinho. Agora há pouquinho, o presidente da Vale deu uma entrevista coletiva, um cidadão chamado Fábio Schwartzman, e disse que 19 barragens perigosas vão desativadas. O homem disse também que a empresa tem tecnologia para extrair minério sem uso de água. Aliás, como foi explicado no jornal aqui ontem. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que ele não fez isso logo depois da tragédia de Mariana e esperou uma nova tragédia? Parece aquela história que depois da porta arrombada, ele vem aí com a tranca. Dá uma olhadinha aqui no nosso destaque do portal R7.com, dizendo que o governo tem que confiar no Conselho da Vale, diz aqui o Onyx Lorenzoni, que é o chefe do Gabinete Civil. Ou seja, o conselho aqui é o Conselho Administrativo da empresa, que, por sinal, alguns acionistas de Nova York estão já processando a Vale. E também com outras notícias para que a gente possa acompanhar o noticiário. Vamos lá. O número de mortes em Brumadinho chega a 84. Os desaparecidos estão em 276. Bolsonaro segue em recuperação na UTI do hospital e só a família tem acesso. Renan e Simone não abrem mão de candidatura para a presidência do Senado. O novo round dentro do MDB vai ser na próxima quinta-feira. A Vale se defende e diz que não tem culpa no desabamento da barragem. O advogado fala em causa fortuita. A propósito, o que é uma causa fortuita? Você vai ver. Como avaliar o trabalho dos legistas que identificam as vítimas de Brumadinho? Nós vamos ter um especialista para explicar. A Vale deveria ser proibida de continuar minerando em Mariana e Brumadinho? Qual é a sua opinião a respeito? Manda aqui pra gente, pode ser no Twitter, @hbarbeiro, ou então aqui no nosso Zap, que é 11 São Paulo, 942-128-782. É possível extrair minério de ferro sem rejeitos e sem barragem? Marcelo Prado, especialista em mineração, diz que é possível. Fora do Brasil se usava esse método que a SRN desenvolveu, de separação magnética, a seco. Ou seja, eu não uso água em nenhuma das etapas do nosso processo. Bombeiros que buscam as vítimas da tragédia da Vale estão com salários atrasados e ainda não receberam o 13º salário. A única forma que encontramos é parcelá-lo em 11 vezes. A primeira em fevereiro e a última em dezembro. Afinal, quem é que deixou Minas chegar nessa situação, hein? A nossa imagem do dia é o descanso dos heróis cobertos de lama, da lama da solidariedade. A pergunta que não quer calar: até onde chegaram os rejeitos da barragem? Os de Mariana chegaram até o mar. A bancada do MDB se reúne para escolher o candidato à presidência do Senado. Salve-se quem puder. Tucanos, por outro lado, optam pelo voto aberto. Deputados e senadores devem dizer em quem votaram em nome da transparência. Faltam 3 dias para a eleição do presidente do Senado e da Câmara. Você sabe em quem o seu representante vai votar? A propósito, onde anda o ex-ministro Carlos Marum? Será que o Marum estaria no conselho da Binacional Itaipu? Mas será que ele entende de choque elétrico? Depois do Fora Temer, ex-presidente some. A propósito, por onde anda Michel Temer? Será que estaria em férias no estrangeiro? O Jornal da Record News, como você sabe, está em multiplataforma. Por meio dela, você pode cobrar da gente a busca da isenção e a busca do interesse público.
Bem-vindo. O presidente da Vale, o Fábio Schvartsman, anunciou agora há pouquinho que ele mesmo chamou de plano drástico. Ele disse que a segurança vem em primeiro lugar. Dá para acreditar num cidadão desse? Não deve estar brincando, né? O presidente da mineradora da Vale diz que mesmo com os laudos de auditorias recentes, que garante que todas as estruturas estão perfeitas, perfeita estabilidade, a Vale resolveu interromper as atividades de mineração em locais próximos a barragens de rejeitos. Com isso, a Vale deixaria de produzir 40 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. O volume representa mais ou menos 10% da produção anual de minério exportado, principalmente para a China. Esse processo vai levar até 3 anos. Schvartsman diz também que a interrupção das atividades afetará a atividade econômica e empregos na região em questão. Aproximadamente umas 5 mil pessoas que trabalhavam nessas barragens deverão ser absorvidas em outras atividades pela empresa. Isso foi, ele falou agora há pouco, né? E ele deve estar vivendo em outro planeta, talvez no planeta Marte. Os bombeiros, a Polícia Militar, a Defesa Civil deram uma entrevista coletiva, agora há pouquinho, para atualizar as informações do crime ambiental e humano em Brumadinho. Vamos começar aqui com a Defesa Civil. Localizados 391, sem contato, desaparecidos 276, óbitos 84, sendo que 42 identificados pelo Instituto de Criminalística. Bom, nessa mesma entrevista coletiva, a Polícia Militar de Minas Gerais falou a respeito como vai ser a segurança do patrimônio dessas pessoas. Amanhã nós temos a chegada, como eu falei, de 16 pelotões que vão cobrir uma área de 400 quilômetros quadrados. Ficarão acampados em pontos na zona rural, em pontos de Brumadinho, para poder garantir a tranquilidade e a incolumidade do patrimônio às pessoas, bem como continuar esse trabalho de cercamento do espaço. É importante frisar que não tivemos nenhum registro de saque, nenhuma ocorrência de saque. Já o porta-voz dos bombeiros diz que a chance de encontrar alguém vivo é mínima e que até fake news, por incrível que pareça, estão dificultando aí os trabalhos dos bombeiros em Minas Gerais. É uma informação bastante relevante, é que hoje conseguimos retirar 2 corpos que certamente pertencem às vítimas que estavam no refeitório. Por que nós fazemos essa consideração? Porque além dos itens de mobiliário encontrados, que nós já estávamos encontrando itens bastante semelhantes aos utilizados no refeitório, encontramos também hoje os botijões de gás que pertenciam ao refeitório e próximo a essa área a gente encontrou 2 corpos. Pelo próprio impacto da lama, esses corpos eles devem estar distribuídos em uma grande área, mas esse indício é bastante significativo em um maior resultado das buscas nos próximos dias. Como a gente já havia adiantado ontem, o fato de fecharmos o dia hoje com a localização de 84 óbitos demonstra que os trabalhos eles têm tido um nível de precisão maior em relação a esses locais. Além disso, infelizmente o trabalho de todas as forças de segurança está sendo muito prejudicado pela questão das notícias falsas. Uma notícia falsa que foi veiculada a desrespeito a que militares não estariam recebendo os protocolos de profilaxia pela situação do contato com a lama e que a população também precisaria se vacinar. Isso é uma grande mentira. O que acontece primeiro, que não existe vacina para esse tipo de atuação. O que existe é um protocolo específico que é adotado para bombeiros, para outros militares que ficam expostos a longos períodos de tempo nessa lama por um protocolo interno do Corpo de Bombeiros. A população em geral que teve contato com essa lama, ela não deve tomar nenhum tipo de medicamento e nenhum tipo de vacina, a não ser realmente que apresente algum tipo de sintoma, e aí a gente pode ter uma suspeita de leptospirose, que geralmente é o tipo de doença que mais acomete o contato com essa água, que a princípio não é uma lama tóxica, mas pelo simples fato de ser uma água desconhecida, nós aplicamos protocolo nos bombeiros. Olha, se você deve estar contando, aqui na cobertura feita pela Record News, hoje é o 5º dia de buscas aí em Brumadinho. Mais corpos foram hoje retirados da lama. O resgate e o abate dos animais são alvos de críticas de pessoas que condói também das suas animais. Veja aqui no texto da Viviane Barbosa.
Cada um tenta se salvar como pode. O mico coberto de lama em cima do telhado parece pedir socorro. Esse boi se equilibra em galhos, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Alguns presos no barro foram sacrificados a tiros pela Polícia Rodoviária Federal, ação que foi alvo de críticas. E realmente foram 20 disparos para 2 animais. A gente acha isso abominável, continua achando. Como eu disse, infelizmente, em algumas situações você tem que fazer eutanásia, ainda mais em situações de animais de porte grande, a gente não conseguiria tirá-los da lama, como foi a vaca do sábado. Porém, pegar um helicóptero e ir atirando, para mim, isso é assassinato. Após denúncias de que os animais estariam sendo mortos a tiros, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que em nenhum momento autorizou o abate de forma aleatória. O órgão falou ainda que os animais encontrados vivos estão recebendo alimentação, água e cuidados até que seja possível resgatá-los. Ele foi alimentado antes, a gente deu água, mas ele está muito distante da margem. A lama está muito perigoso ali para a gente, né? A gente foi colocando os tapumes para poder chegar próximo de lá. Tudo que podia ter sido feito foi feito. Quando não há mais essa possibilidade de uma sobrevida com qualidade, o ideal é que se realize a eutanásia, que foi o caso da vaca. Não pôde ser resgatada pelas condições estruturais e de debilidade do animal. Destruição ambiental e humana. 136 israelenses e 290 bombeiros concentram esforços e estão empenhados nas buscas. O coronel Erlon Dias, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, diz que a lama baixou e que já é possível ver alguns corpos. Qual que é a dinâmica agora? Como a lama abaixou bastante em determinados pontos, é possível já a visualização e plotagem de determinados corpos ou segmentos de corpos. Já se começa determinados tipos de escavação, tanto para a busca de materiais, pessoas, bens e corpos. Além de deixar dezenas de mortos e desaparecidos, o rompimento da barragem causou muitos danos ao meio ambiente, que já são sentidos no rio Paraupeba, na região de Brumadinho. O vazamento de lama e rejeito de mineração afeta o fornecimento de água potável de comunidades próximas. Nós somos rurais, né, ribeirinhos, então usa o rio Paraupeba como um alimento, porque é pesca, para canalizar água para aguar a horta. Então hoje agora já não pode mais fazer isso, então muitas pessoas estão prejudicadas devido a esse rompimento da barragem. Um boletim de monitoramento especial do rio Paraupeba diz que a lama com rejeitos pode alcançar a usina hidrelétrica de Três Marias, que fica na bacia Rio São Francisco, região central do estado de Minas Gerais. O Paraupeba era limpinha, era, né, cristalina, agora hoje como é que tá aí, ó, né? Aí esses mineradores só querem ter o lucro, né? Castanhas não quer, depois rebenta, dá o que dá. Bom, você ouviu agora um pouquinho o porta-voz dos bombeiros dizer que, na medida que passam os dias, fica mais difícil encontrar pessoas vivas e, ao mesmo tempo, há também uma dificuldade para a identificação dos corpos. Quem está aqui conosco é o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais de São Paulo, que gentilmente veio aqui conversar conosco, que é o Eduardo Becker. Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza, prazer em conhecê-lo, muito obrigado. Eduardo, uma das informações que nós soubemos é que o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte estava com dificuldades até, porque a lama está de tal forma impregnada nos corpos, né, que seria difícil retirar essa lama. A lama tem também jeito de ferro e tudo mais. Como é que age, né, o pessoal numa situação como essa? Bom, boa noite, Heródoto. Essa questão, nós já tivemos alguns protocolos, no caso de Mariana, que já foi um primeiro evento similar a este, que nos deu já uma certa bagagem. Realmente vai haver uma dificuldade, porque para poder identificar, tem que haver a lavagem, a limpeza desses corpos, para poder estar se trabalhando. Para poder fazer o quê? O reconhecimento das pessoas, os familiares aí estarem buscando os corpos e fazendo um reconhecimento inicial. Para a identificação, se formos partir para o lado do DNA, que é onde eu vejo uma importante atuação dos peritos criminais nesta área, ainda mais com o CODES, nosso banco de dados para desaparecidos e criminosos, a gente pode estar obtendo grande informação. E para isso não precisa de grande quantidade de material. Então, fazendo a limpeza adequada de uma pequena área e a extração de material já interno, ou seja, vai haver toda
uma parte não contaminada, seria possível fazer a identificação pelo DNA. Já como eu disse, para o reconhecimento das partes, realmente o trabalho vai ser grande, porque os médicos legistas e seus auxiliares vão ter que fazer toda a limpeza do corpo, lavar realmente esses corpos e tirar toda a sujidade impregnada neles. Agora, Eduardo, ainda no método antigo, não DNA, é possível identificar através das impressões digitais? Com certeza, Heródoto, porque quando a gente usa os caracteres para identificação, são caracteres perenes, ou seja, estão desde a nossa concepção do nosso nascimento até a morte. E a impressão digital, em caso de cadáveres que não estejam putrefatos, ou seja, não houve a decomposição do tecido, pode ser feito sim a identificação. Então deixa eu fazer pergunta de lei, porque eu não entendo nada. Então a pessoa morreu 2, 3 dias, as impressões digitais não desaparecem? Não desaparecem. Elas vão desaparecer quando entrar no estágio de decomposição. Quando está em decomposição. Aí sim elas vão desaparecer. Entendo. E aí já não é mais possível. Mas nós temos que nos lembrar também, Heródoto, que a questão que muitos corpos foram desmembrados. Então, não sobra, não tem como se identificar um braço com uma pessoa. Você vai saber que aquela pessoa esteve ali. E o restante do corpo? Como é que um familiar vai estar enterrando aquele ente querido? Porque fica uma angústia para nós. E depois tem um impacto, eu suponho que deve ser um impacto psicológico violento. Né? Sem dúvida, é um impacto muito grande. Por isso que a identificação dos indivíduos é tão importante nesse momento. Porque tem aquela questão do sentimento que a gente tem do nosso ente, que nós perdemos ali. Depois tem uma questão também civil, né? Indenizações que virão diante disso. Então, que tem que atestar que a pessoa morreu. Exatamente, porque tem a questão de sucessões, as heranças e a própria indenização por morte ou por um dano, um acidente. Aí que Agora, Eduardo, outra explicação. E a arcada dentária, ela colabora também para que as pessoas possam ser identificadas ou não? Colabora sim. Nós temos alguns processos, Heródoto, que a gente utiliza sempre por questão de custo. Então, o primeiro seria o reconhecimento pelos parentes. Primeiro o reconhecimento, não estamos falando de identificação, é meramente reconhecimento. Tá. Então, vai fazer o reconhecimento fisionômico, roupas, tatuagens, que são todos fatores que permitem o parente estar reconhecendo. Depois, passaremos para as impressões digitais. Afinal de contas, nós temos um banco de dados civil de todo mundo. Todo mundo, quando vai tirar seu RG, deixa sua impressão digital, então permite fazermos isso. Num segundo momento, temos as arcadas dentárias, ou seja, mas para isso é necessário que a população tenha um acompanhamento odontológico. E eu não sei se na região isso existe. Tá? Teria que ter algum registro odontológico para poder comparar com o cadáver. Prévio, né? Exatamente, porque todo o processo de identificação, ele se baseia aqui num registro prévio com o qual aquele corpo vai ser identificado posteriormente. Então, é necessário ter esse registro dentário aí. E como houve a perda de grandes regiões ali, mesmo da área de Brumadinho, não é possível afirmar que esses registros não foram perdidos também. E aí que vai entrar a importância, novamente digo, do DNA, embora seja o último método, porque é o mais caro, é o mais complexo, e o mais complexo, mas vai permitir, porque através dos parentes a gente pode reconstruir esse DNA, identificar esse indivíduo que veio a falecer ali ou que está desaparecido. Agora, Eduardo, a gente está acompanhando aí, dizendo que foi a lama que está sobre as pessoas. Com essa lama, a decomposição do corpo humano é mais acelerada, mais lenta? Como é que é isso? Tudo vai depender da situação que ela se esteja, porque ela vai sofrer, na verdade, ela pode vir a sofrer um processo de conservação, dependendo do estado. Pode sofrer? Pode sofrer um processo de conservação, sim. Tá? E a questão vai ser toda a presença da fauna que estiver presente ali, que vai levar à decomposição. Porque nós temos que lembrar que a nossa decomposição, Heródoto, começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, estando ali na lama, o processo de decomposição irá ocorrer internamente. Sim. Mas talvez, como vai estar no local com ausência de oxigênio, às vezes preservação, vai depender da umidade, da temperatura que estiver esse corpo, que pode estar levando uma preservação. Mas também pode ocorrer, tá? Como eu disse assim, tudo vai depender do ambiente, vai estar presente. Pode ocorrer uma aceleração do processo de decomposição. Depende do ambiente onde ambiente ali vai estar ocorrendo. Onde o corpo está. Exatamente, isso influencia diretamente. Agora me diz uma coisa, o parente reconhece. Quem é que atesta que o parente reconheceu que é realmente a pessoa e ela está morta? Até para efeitos
sucessórios, como você explicou agora há pouco? Então, eu já vi muitos casos em que houve apenas o reconhecimento e foi redigido isso, constou de um boletim de ocorrência, o próprio médico legista afirmou que foi reconhecido. Na verdade, para testar para fins, tem que haver o processo de identificação realmente. Tem que haver o processo? Tem que ter o processo de identificação. E como isso vai ser feito? Ou pela impressão digitais, que é nosso banco de dados civil, ou através pelo DNA, comprovando... Quer dizer, é um processo judicial? Não é um processo judicial, mas ele vai ser importante para o processo judicial para estar comparecendo. Na verdade, é o processo que vai haver a certificação que aquela pessoa, que aquele corpo... É realmente aquela pessoa. Exato, aquele corpo é daquela pessoa. Por quê? Isso quem vai atestar é o médico legista. Claro. No processo ali. Então, o que acontece? Quando nós estamos uma pessoa morre na sua residência, o que acontece? Ela vai acompanhada dos seus documentos. E aí o médico, ele faz toda a identificação. Obviamente, se for um serviço correto, idôneo, ele vai fazer a coleta das impressões digitais. Essas impressões digitais vão ser encaminhadas aqui em São Paulo ao Instituto de Identificação, né, o nosso da papiloscopia, ou então a qualquer instituto no país, do seu estado, e vai ser feita a identificação ali e vai atestar posteriormente. Tá? Mas na hora quem põe na declaração é o médico que faz isso. Tá ok. Eduardo, eu queria agradecer sua gentileza, suas explicações aqui para a gente. De nada, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Prazer em conhecer. Muito obrigado. Bom, aqui conosco, gentilmente, Eduardo Becker, né, que trabalha lá com o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Logicamente, não é um bom assunto, quer dizer, não é um bom assunto. É uma coisa um tanto quanto dolorosa, mas eu acho que a gente precisa entender, precisa explicar, né? Especialmente depois que aconteceu a segunda tragédia como essa, e ele deu aqui as explicações técnicas, para mim que sou absolutamente leigo no assunto. Bom, nós temos outras informações ainda a respeito da questão ainda de Brumadinho, mas antes nós vamos aqui para a nossa primeira live. Bom, aqui nessa nossa primeira live aqui do jornal, você está nos acompanhando a nossa multiplataforma, também aqui no Instagram. Quero lembrar você mais uma vez que 10 horas da noite a gente tem, são mais duas lives dentro do jornal e a terceira fora do jornal para você comentar aquilo que você acha passível de sua opinião. Bom, agora há pouco a gente mostrou aqui para você, o presidente da Vale deu uma entrevista coletiva, falou algumas coisas, né, a respeito lá de Mariana e Brumadinho, e a pergunta é o seguinte, afinal, a Vale deveria continuar trabalhando, minerando lá em Mariana e Brumadinho? Nós pedimos para algumas pessoas, então, mandarem para a gente aqui e fazer o seu comentário. Vamos ver o que nós temos aqui. A Estela, que é de Osasco, aqui na região da Grande São Paulo. Ela diz o seguinte, não necessariamente, porém minerando com responsabilidade social e ambiental, que é o que a Vale está tentando vender agora, né? Dizendo que daqui para frente ela vai ter responsabilidade social e ambiental. Vamos acompanhar. Isso também é uma tentativa de livrar, né, a cara da direção da empresa. O Fábio, que é de Salvador, na Bahia. Por causa desses dois acidentes que ceifaram centenas de vidas, a Vale deveria ser banida de operar no Brasil. Aliás, queria até lembrar para o Fábio, o antigo nome era Vale do Rio Doce. Depois, quando ela foi privatizada, ela virou Vale. E é bom lembrar que essas ações são vendidas no mundo inteiro, inclusive na Bolsa de Valores de Nova York, que, aliás, eles vão tentar lá uma ação contra a empresa. Outra informação, Domênico de Petrópolis, se o risco de instalações for motivo para proibir as atividades, ninguém mais minera no Brasil. Domênico, obrigado, Domênico, pela participação. O Flávio de Brasília, proibida não, mas uma auditoria completamente isenta em todas as barragens. Tem mais alguém ou não? Esse é o Ivanildo, São Luís. Não, pois é ela que gera renda nessas cidades e tem que ter uma maior fiscalização nas barragens e rejeitos. Daqui a pouco, outra live. Obrigado.
O depoimento de um dos advogados da empresa Vale causou polêmica. Ele disse que o rompimento da barragem foi um caso fortuito. Caso fortuito? O que é que significa isso? Vamos conferir aqui no texto da Jéssica Veloso. É também preciso responsabilizar severamente, do ponto de vista indenizatório, a empresa que deu causa a este desastre e também promover a persecução penal. A opinião de Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, é a mesma da maioria dos brasileiros que estão acompanhando a tragédia de Brumadinho. Eu vi com os meus próprios olhos, com os meus próprios ouvidos, ouvi o seguinte: lá dentro tinha trinca sim, a barragem estava sendo ameaçada sim e todo mundo sabia. Mas não tem nada a ver com o que a mineradora Vale pensa. Um dos mais importantes advogados da empresa, Sérgio Bermudes, tornou pública a visão da companhia sobre o que aconteceu em Brumadinho. Bermudes afirmou que a Vale não enxerga razões determinantes de sua responsabilidade e que tudo não passou de um caso fortuito, cujas causas ainda não foram identificadas. Depois do depoimento de Sérgio Bermudes, a Vale divulgou um comunicado proibindo o advogado de dar declarações sobre a tragédia. Mas o que significa caso fortuito? A palavra é usada para descrever fatos que acontecem por acaso, ou que não foram planejados, e também para classificar o imprevisto. Até quando um caso pode ser considerado imprevisto? Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou o pagamento de indenização para os passageiros de um voo que ia de Nova York a São Paulo. A viagem foi cancelada após um atraso de 40 horas devido a uma nevasca. As empresas aéreas alegaram o caso fortuito, mas ao analisar o recurso, um desembargador observou que a nevasca em pleno inverno norte-americano não se trata de uma causa fortuita ou de força maior. É condição meteorológica previsível. E destacou que a empresa optou por vender as passagens no período de nevasca, ou seja, ao vender os bilhetes aéreos, os riscos são assumidos. E não se pode excluir a responsabilidade da empresa. Somente a Justiça consegue definir o que é ou não um caso fortuito. Agora cabe somente às autoridades entender o que aconteceu com a barragem de Brumadinho. Olha, alegar caso fortuito é uma forma de você tentar escapar da justiça. Tenho culpa, foi fortuito, o que eu posso fazer? Foi exatamente isso que o advogado disse. Acho que a declaração dele foi tão ruim que a própria empresa disse que ele não podia mais se pronunciar a respeito do caso. Hoje, a justiça mandou prender 5 pessoas suspeitas de responsabilidade na tragédia lá da Vale, Brumadinho. A juíza que decretou a prisão disse que havia meios para evitar a tragédia e provavelmente essas pessoas não fizeram isso. Essas prisões são ou não justificáveis. O especialista em direito de processo penal, Dr. Yuri Sarrione, gentilmente aqui no Jornal da Record News. Yuri, boa noite, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto, boa noite aos assinantes do Record News. Yuri, há uma crítica também no ar dizendo que, mais recentemente, primeiro prende as pessoas, depois vão verificar se elas têm ou não alguma culpa no cartório, etc. Você concorda com isso ou não? Pois é, Heródoto, essas prisões de hoje, elas são um tanto quanto controversas, porque nós estamos falando de uma prisão temporária, ou seja, uma prisão que é decretada no curso de uma investigação e em razão da necessidade de se apurar melhor determinados fatos. O assinante vai conseguir se lembrar muito bem da prisão temporária, porque ela foi muito utilizada na Lava Jato a partir daquela decisão que suspendeu a condução coercitiva no Brasil. E a lei da prisão temporária, ela vai dizer o seguinte, que cabe a prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida no direito, da autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Ou seja, o indiciado é aquela pessoa que é investigada, mas que contra ela já há uma suspeita muito mais grave apurada numa investigação. A gente está falando de 4 dias de investigação, mas, entretanto, a Justiça escolheu pessoas consideradas chave dentro da operação e da validação dos requisitos de segurança. Essas pessoas podem ser suspeitas, mas definitivamente elas não são indiciados nesse inquérito policial.
quando o indiciado não tiver residência fixa, não fornecer elementos à sua identificação. Essas pessoas foram buscadas em casa e os seus nomes tornados públicos no instante em que elas foram presas. Então, efetivamente, essa não é uma justificativa. E quando imprescindível para as investigações do inquérito penal. Na decisão, eu tive o cuidado de analisar e o que se percebeu foi o seguinte: a juíza ela fez uma consideração com relação às funções e cargos que cada uma dessas pessoas possuíam, tanto na empresa privada que prestava serviços para a Vale, a empresa alemã, quanto da própria Vale, e simplesmente ela afirmando a posição da tarefa de cargos e funções que eles ocupavam, disse que era imprescindível prendê-los, mas não há claramente uma explicação de por que a prisão é necessária para investigar, se junto com a decretação da prisão houve busca e apreensão de celulares, de documentos, há a possibilidade de obtenção de provas eletrônicas de toda forma, inclusive por interceptações de fluxos de comunicação, e daí assim não se extrai dessa decisão qual é a importância de tirar essas pessoas, mantê-las presas pelo prazo mínimo de 30 dias, e qual é a relação dessa prisão com o acidente, se ambas as empresas, tanto a Vale quanto a empresa alemã, já declararam publicamente que estão cooperando com as autoridades. Então há sim que se questionar, é um caso de grande repercussão. Infelizmente não é o primeiro caso que nós vemos no nosso país, nós já conseguimos em Minas ter o pior acidente ambiental da história e o segundo pior acidente ambiental da história, então tem que ter muito cuidado para que essas prisões elas não se confundam em busca de culpados imediatamente à ocorrência desse tipo de evento. Yuri, então a gente pode entender que a decisão da juíza foi mais uma satisfação para a opinião pública do que para o processo e para a investigação propriamente dito? Bom, como a decisão da juíza não é clara no sentido de explicar efetivamente qual é a finalidade da prisão frente à necessidade da investigação, esse é um tipo de consideração que se permite se fazer, não é? É claro que a decisão da juíza vai ser contestada pelas defesas por meio de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ou eventualmente no Superior Tribunal de Justiça e até no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse prazo de 30 dias, ele pode ser renovado, desde que fundamentadamente, por mais 30 dias, devendo haver uma representação específica do Ministério Público à juíza, e a juíza, então, avaliando a necessidade de manter essas pessoas presas. Mas, se efetivamente há um interesse mais imediato com relação à investigação, basta lembrar que na Lava Jato havia exatamente uma situação de substituição da condução coercitiva com a prisão temporária, em que você prendia as pessoas, ouvia os seus depoimentos e logo em seguida você relaxava essa prisão, você dizia que essa prisão não era mais necessária, e muitos dos presos da Lava Jato sequer ficavam os 5 dias presos, ou eventualmente ficavam só os 5 dias, porque nesse caso há uma diferença de tempo, porque crime de homicídio a lei fala que é 30 dias, em outros crimes 5 dias. Nesse caso haveria a possibilidade inclusive até de encerrar essa prisão antes do seu tempo. Então, a ver como vão andar essas investigações, e é bem provável que, se já não depuseram hoje, essas pessoas irão depor amanhã na presença dos seus advogados e da autoridade policial. Aí elas podem ter a prisão relaxada ou não? Se a autoridade policial e o Ministério Público entenderem que, com a oitiva e com todas as provas que foram coletadas nessas diligências de busca e apreensão e demais medidas de produção de prova que foram tomadas nesses dias, é possível que a própria juíza volte atrás, ou eventualmente o Tribunal de Segunda Instância, um Tribunal Superior em Brasília, faça essa avaliação, porque ela é permitida pela via do habeas corpus, faça a avaliação e mande relaxar essa prisão. Yuri, logicamente a imagem dessas pessoas, caso elas sejam inocentes, sofre dano, não sofre? Não, perfeitamente. Os nomes foram não só divulgados publicamente, mas há imagens feitas pelos veículos de comunicação e divulgadas em todos os grandes meios de comunicação do país, dessas pessoas sendo retiradas das suas casas, entrando em aviões para serem transferidos para Belo Horizonte. Notoriamente, o nome dessas pessoas já está marcado para a história como pessoas que, nas palavras da juíza, poderiam ter evitado o acidente. Estamos falando de 4 dias de investigação, e eu acho muito pouco provável, dentro de uma experiência ainda de casos de grande complexidade, que se chegue a uma conclusão plausível e efetiva em apenas 4 dias de investigação. Certamente seria um recorde para a história do Brasil. Yuri, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
Uma ótima noite a todos. Obrigado. Bom, o especialista em direito de processo penal, doutor Yuri Sarrione, conversando aqui conosco. Você viu que, obviamente, ele fez críticas ao fato de ter sido decretada a prisão de pessoas, de engenheiros, presos em São Paulo e presos também em Minas Gerais. Deverão ser ouvidos amanhã, como ele explicou. Não é? Ele acha que não haveria necessidade de se fazer isso, haja vista que tem só 4 dias de investigação. Mas, obviamente, é respeitável a análise que ele acabou de fazer aqui para a gente, é respeitável, mas certamente tenho certeza também que vai provocar bastante polêmica. Isso aí é com você. 2 escritórios de advocacia nos Estados Unidos entraram com ações coletivas de investidores contra a Vale. Por quê? Porque ela é assim, sofreu prejuízo de uma empresa, eles entram na justiça. Né? Esse pessoal, ele comprou ações da Vale que são negociadas nas bolsas americanas, especialmente em Nova York, por causa do rompimento da barragem de Brumadinho. Eles alegam que a mineradora omitiu informação aos investidores sobre as operações. Desde que a tragédia ocorreu, as ações da Vale perderam 27% do valor de mercado. Hoje, estava até olhando lá na Bolsa de Valores, ela teve uma pequena recuperação de coisa de 5%, depois caiu de novo. Agora, uma coisa que nós precisamos aprender. Os acionistas lá entram na justiça contra a empresa. Está lembrado do caso da Petrobras? Eles entraram lá na justiça e a Petrobras fez acordo lá. Os acionistas brasileiros, pequenos acionistas, ninguém entra na justiça, ninguém se junta, ninguém pede nada e aqui a coisa vai sendo tocada. Lá fora, né, essa questão funciona de maneira diferente. A empresa tem que responder pelos seus atos considerados não, vamos dizer assim, não passíveis de verificação. Bom, os bombeiros de Brumadinho, o país inteiro conhece, o país inteiro acompanha, você acompanhou aqui na Record News durante já todos esses dias, um trabalho e a população os tem também como heróis. Além de estarem fazendo trabalho humanitário no resgate às vítimas de Brumadinho, eles não receberam salário. Como assim? Assim como todos os funcionários públicos de Minas Gerais, eles vão receber o 13º salário do ano passado, dividido em 11 parcelas. 11 suaves prestações mensais, que vai de fevereiro a dezembro do ano que vem, quando eles deverão receber o novo 13º. A pergunta é o seguinte, afinal de contas, quem é que deixou o Estado de Minas Gerais nessa pindaíba? Será que o Estado de Minas Gerais não recolheu o imposto? Aquele impostômetro que a gente mostra para você também, ele pode ser visto por Estado. Então, nós vamos mostrar para você hoje o Estado de Minas Gerais. Olha lá, está no impostômetro.com.br. Você posta aqui a unidade da federação, no caso aqui é Minas Gerais, está vendo aqui, a arrecadação do ano passado inteiro. Eles arrecadaram, portanto, 169 bilhões de reais, 169 bilhões de reais, que entrou muita grana, perdão, 16 bilhões, desculpa, 16 bilhões 956 milhões de reais, 16 bilhões de reais nos cofres do Estado de Minas Gerais. Eles que têm apenas, representam 7,5% da arrecadação do nosso país, de acordo então aqui com o impostômetro, para a gente poder acompanhar melhor isso aí, ok? Dinheiro, então, entrou. O que aconteceu, ninguém sabe. Bom, nós temos outras informações para dar para você também, porque outras coisas continuam acontecendo no país. Estamos chamando a sua atenção, até fazendo uma contagem regressiva. Sexta-feira tem eleição do presidente do Senado, presidente da Câmara. Né? As coisas já estão assim bastante borbulhando no Congresso e a gente vai tratar disso para você também. Antes, mais uma live aqui no Jornal. Bom, gostaria de lembrar para você que está nos acompanhando aqui, acho que a primeira entrevista que nós fizemos, as duas entrevistas foram boas, eu acho, dos seus assuntos respectivos. Mas o primeiro entrevistado contando a respeito de como identificar um cadáver. Primeiro, eu sinceramente nunca tinha perguntado isso para ninguém, foi a primeira vez na minha vida que eu pergunto isso para saber.
e tem todo aquele conhecimento de leigo. Né? Não, quando a pessoa morre, desaparecem as impressões digitais. Ele disse, não desaparece não, coisa nenhuma. A não ser que o corpo entre em decomposição. Se não entrar em decomposição, continuam existindo as impressões digitais. Eu, leigo, imaginava que ela sumia. Até já ouvi alguém falar isso. Mas agora, com a presença de um técnico aqui explicando para a gente, e essa é uma das formas que está sendo utilizada lá em Minas Gerais para poder identificar as pessoas, ok? Bom, e aí? O presidente da Vale deu a entrevista, você viu agora um pouquinho o resumo dela, foi agora à noite. Deve ou não a empresa ser liberada para continuar trabalhando, minerando lá em Mariana ou Brumadinho? Temos aqui outras pessoas fazendo comentários. O Cláudio Roberto disse assim, está mais do que provado que essa empresa é negligente. Está se lixando para a população e para o ambiente inteiro. O ambiente, ele quer dizer o meio ambiente, porque essa empresa realmente há muito tempo vem sendo acusada de não respeitar o meio ambiente, principalmente lá em Minas Gerais. Além do Cláudio Roberto, o Jefferson Oliveira diz sim, ele acha que deve continuar assim, porém com responsabilidade. Quem sabe, Jefferson, até ele trocando o método, né? Deixando o método de utilizar água e aquele que foi explicado aqui ontem, o método a seco, não precisa de barragem, não precisa de coisa nenhuma, mas é que custa mais caro. Outra informação aqui do Vitor Santos. A Vale pode continuar operando no Brasil, desde que haja fiscalização rigorosa pelo governo. Diz aqui o Vitor. Como você viu, a fiscalização em outros países do mundo é feita também pelo acionista. Acabei de falar isso para agora aqui no jornal. O Hélio. É óbvio que as operações devem ser encerradas nos locais das duas tragédias, diz o Hélio. Como também suspensas nos outros locais do país onde a Valeo opera até que rigorosas fiscalizações sejam realizadas e os laudos de liberação sejam efetivamente concluídos. Obrigado, Hélio. Então, a opinião dele é de que não dá para confiar na Vale. Tem que haver fiscalização. Aliás, já devia ter feito fiscalização. O que fez lá o Estado de Minas Gerais que não fiscalizou? Por que os fiscais passaram lá e não viram nada? É uma boa pergunta, né? A gente volta já já. Jair Bolsonaro vai reassumir a presidência da República amanhã, amanhã, quarta-feira, após uma cirurgia que ele fez no abdômen. Eu não vou falar para você que ia tirar a bolsa de colostomia, porque eu nem sei exatamente o que significa isso. Todo mundo fala, e acho que a maior parte das pessoas nem sabe o que significa. Agora é uma operação no abdômen. A estrutura do hospital aqui, que é o Hospital Albert Einstein, já está preparada para o Bolsonaro poder receber ministros, tratar de assuntos governamentais. Tá certo? Dá uma olhadinha aí, ó. Essa foto aí é onde o pessoal montou o gabinete presencial. Então é aí que ele vai trabalhar e vai receber as pessoas. É provável que ele fique mais uns 8 dias aí no hospital. Total de 10, 2 da cirurgia, teve um na UTI, e então ele trabalha aí agora já efetivamente. Bom, sexta-feira tem eleição para presidente da Câmara e do Senado. Hoje, acabei de falar para você que o pessoal do PSDB disse que vai votar às claras, que a gente vai saber quem eles são. Tá? Agora, o que a gente pode avaliar? Nós pedimos aqui para o Eduardo Green, que é cientista político da GV, conversar um pouco conosco a respeito. Eduardo, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite a todos e a todos os telespectadores aí da Record News. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Eduardo. As velhas raposas vão voltar a liderar a Câmara e o Senado? Heródoto, é muito provável que nós tenhamos um cenário no qual, na Câmara dos Deputados, a candidatura do atual presidente Rodrigo Maia, ao que tudo indica, virá com muita força pelo arco de alianças que consolidou, e mais do que isso também por estar vinculado às principais legendas que têm hoje estrutura muito forte de representação na Câmara. Então, o cenário na Câmara possivelmente será, para a eleição do Rodrigo Maia, talvez menos complicado do que aquele que nós tenhamos no Senado,
considerando, segundo aí a tua avaliação, o Renan Calheiros como uma raposa da velha política. Mas é preciso considerar na Câmara dos Deputados, a despeito do favoritismo do Rodrigo Maia, que há também alguns descontentamentos de todas as partes. O Centrão, o chamado Centrão, que é aquele conjunto de partidos considerados fisiológicos, não está necessariamente de acordo com essa aliança montada pelo Rodrigo Maia, porque não se sente contemplado, avalia que essa é uma candidatura que, com as promessas já feitas de conceder as duas principais comissões da Câmara, que é a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Economia, e ainda a segunda vice-presidência da Casa para o PSL, indicam que talvez alguns partidos do Centrão, como é o caso do PP, possa vir a ter uma representação menor do que já teve na estrutura da Câmara, e o próprio MDB, que, ao que parece, tem até o presente momento indicado 2 candidatos para disputar a presidência da Câmara. Isso tudo talvez mostre que, a despeito do grande favoritismo, repito, que o Rodrigo Maia tem, eventualmente nós possamos ter algumas defecções, na medida em que o voto é secreto, deserções essas manifestadas exatamente porque partidos que tradicionalmente ocuparam largas parcelas de poder, não só no parlamento, como também no poder executivo, talvez nesse novo cenário venha a ficar de fora. É preciso lembrar também que há um certo desgaste da candidatura do Rodrigo Maia, porque ela é considerada, em certo sentido, como uma presidência que virá a ser muito governista, dada a aliança muito explícita, e o primeiro partido, aliás, que assumiu o apoio à sua reeleição foi o do atual presidente, o Bolsonaro, o partido, o PSL. Então é preciso que a gente observe um pouco essas questões que podem vir a indicar que talvez a eleição do Rodrigo Maia não seja tão significativa, embora o seu favoritismo seja muito forte, quanto aparece num primeiro momento, se nós considerarmos só apenas a soma de votos que os 13 partidos que são o seu grande arco de alianças hoje possuem. Mas tudo indica que ele deverá ser reeleito e talvez isso venha a ocorrer até no primeiro turno. Por outro lado, no Senado é um contexto um pouco mais complexo, porque quem quer que venha a ser eleito, seja o Renan Calheiros, que desponta como um favorito, ainda que com menos incidência que o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, ou eventualmente o Tasso Gereissati, que corre por fora, qualquer um dos dois não será um candidato necessariamente tão alinhado quanto ao Palácio do Planalto quanto aparenta ser o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por que isso? Nós temos acompanhado nas últimas semanas declarações do Renan Calheiros muito contundentes contra o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, sobretudo em relação às suas propostas no que diz respeito à agenda de combate à corrupção. E há vários senadores que têm problemas que podem implicar eventuais processos no Supremo Tribunal Federal. Então, esse conjunto de senadores mais corporativos pode eventualmente entender que o apoio ao Renan Calheiros é uma alternativa menos complicada do que ficar dependente de um outro senador que não ele. Por outro lado, no Senado, nós temos também uma certa campanha do anti-Renan. Há o anti-Renan e há aqueles todos que entendem que, de certa maneira, o Renan pode vir a ser uma alternativa ainda menos complicada do que outras candidaturas. Então, para resumir, no Senado, nós não podemos afirmar taxativamente que a candidatura do Renan, embora forte, seja absolutamente favorita ou tenha tanto favoritismo quanto tem o Rodrigo Maia na Câmara. Agora, no que diz respeito a uma visão mais geral, as duas eleições, elas colocam mais questões em jogo do que apenas a eleição em si dos dois cargos. Sim. Primeiramente, ela coloca em jogo a reputação do próprio governo Bolsonaro, um governo estreante, um governo que não conseguiu ainda firmar uma coalizão de apoio nas duas casas e no próprio Congresso Nacional, e seria muito desgastante para o governo
eventuais derrotas nos candidatos que ele está apoiando. É importante lembrar que, a despeito do partido do presidente, o PSL, e o próprio presidente tem indicado o apoio ao Rodrigo Maia na Câmara, isso não significa dizer que o seu governo já tem uma coalizão de apoio. Então, lembremos que o presidente se elegeu dizendo que não compactuaria com a velha política, não compactuaria com arranjos e acordos fisiológicos. No entanto, nós não temos garantia que ele terá voto suficiente para fazer com os seus projetos mais importantes, como a reforma tributária, como a reforma da Previdência, para lembrar dois aqui, consigam ter voto suficiente sem ter uma coalizão organizada, sobretudo, em bases partidárias. Entendo. Então, a primeira questão aí, assim, está em jogo o futuro político do governo Bolsonaro. Há uma outra questão importante para lembrar também, que é a possibilidade de que os partidos de oposição venham a ter uma candidatura da qual eles possam alavancar, quem sabe, mais força para fazer oposição ao governo Bolsonaro. Entendo. E no Senado, é importante nós lembrarmos que, repito mais uma vez, o alinhamento que venha a existir, seja Renan Calheiros o candidato, uma vez que o MDB fechou a posição de não aceitar outra candidatura que não seja uma só, quem quer que seja, ou Tasso Gereissati, talvez nós não tenhamos nesta casa um apoio tão próximo ao governo quanto na Câmara. Perfeito. Eduardo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite. Muito obrigado. Bom, cientista político Eduardo Gri, professor da Fundação Getúlio Vargas, conversando conosco. A eleição vai ser sexta-feira. Nós dissemos para você agora há pouquinho que a bancada do Tucana disse que vai fazer voto aberto. Ele lembrou agora que o voto é secreto, hein? O voto é secreto. Mas o deputado, o senador, pode votar e dizer em quem votou, né? Aí o eleitor vai saber. Tá certo? Aí as jogadas ficam mais difíceis. Vão acompanhar. Nós temos aqui sugerido a você que mande lá um e-mail para o seu deputado, para o seu senador, perguntando em quem que ele vai votar, tá? Até porque nós temos o direito de saber em quem o nosso representante votou. Por que eles escondem de nós? O que será, hein? Após 26 dias de violência, o Ceará não registra ataques criminosos desde segunda-feira, o que é uma coisa boa. O último crime aconteceu domingo à tarde, quando um carro da distribuidora de energia foi incendiado. Desde o início das ações criminosas, começou no dia 2 de janeiro, ocorreram 258 ataques. Teve ataque contra ônibus, carro, prédio público, lembra ou não? Aliás, pelo menos 50 municípios, o Ceará tem 184, foram atacados. 461 pessoas foram detidas, né? E parece que agora as coisas estão bem melhor lá. Bom, nós temos aqui outros assuntos para tratar com você, mas antes nós temos uma terceira live aqui no nosso Jornal da Record. Vamos lá. Bom, você continua acompanhando aqui o Jornal da Record News, também aqui na multiplataforma. Estão aproximadamente há um ano nessa multiplataforma. Temos aqui o Instagram também para você acompanhar os bastidores do jornal. Tem live daqui a pouco, às 10 da noite, para você comentar tudo aquilo que foi dito aqui no jornal. E também para você se pronunciar, para você opinar se no caso, por exemplo, de Mariana e Brumadinho, a Vale deveria sair de lá, sair rapidinho de lá. Vamos aqui para mais algumas opiniões que foram coletadas aqui por nós. O Elson, que é do blog Mosca na Sopa. Minas Gerais, como o próprio nome já diz, é explorada em suas riquezas minerais desde os tempos do Império. Talvez seja o momento de rever as políticas de extração nesse estado e avaliar se são tão importantes para a população mineira. Bem lembrado. Eu queria lembrar para você o seguinte, não é da época do Império, não, é da época da colônia. A descoberta de ouro em Minas Gerais foi no final do século XVII e o auge é século XVIII, período em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. E foi exatamente esse ouro que levou àquela Inconfidência, que você conhece bem, né? A Inconfidência Mineira, motivada por isso. Então foi ainda na época colonial, mais para trás um pouco. Vamos lá.
Ristanelli. Ele diz assim, proibir não é eficaz. Precisa de regulação e fiscalização mais forte. Muito obrigado aqui, eu espero ter lido o nome corretamente. Muito grato pela participação. Ainda sobre o mesmo assunto, o Charles diz assim, na minha opinião, deveria sim ser proibida. Mas tenho certeza que políticos têm ações na Bolsa da Vale. E aí o dinheiro, que é o grande Deus, que pode tudo. Olha lá. Então tá aí, ó. Aliás, alguns tiveram grana da Vale na sua campanha eleitoral. Olha lá, que nós também já mostramos aqui para você. O Célio Orlandelli, eles já anunciaram a paralisação em Minas Gerais. Parcialmente, como nós dissemos aqui. Eles vão continuar minerando. Em alguns lugares, né, eles vão fazer uma paralisação parcial, ok? Vamos juntar então a nossa rede social. O pedido de denúncia do deputado Jean Willis foi oficializado hoje. O parlamentar vai tomar posse nesta sexta-feira, dia 1, mas ele decidiu abrir mão do mandato que diz que está sofrendo ameaça. Nesta sexta, o Jean Willis enviou um ofício ao ministro da Justiça, ao Sérgio Moro, afirmando que as ameaças voltaram a se repetir. Na última semana, ele anunciou que estava deixando o Brasil. O deputado não informou em que país ele vai viver, para onde ele irá. Me parece que é na Espanha, salvo engano. Até que ponto uma professora pode ajudar um aluno a terminar um curso? A professora Charlotta Turner, de uma universidade da Suécia, contratou mercenários para salvar um aluno que estava sendo ameaçado pelo Estado Islâmico. E a pergunta é o seguinte, será que ele conseguiu terminar o curso e ter um doutorado que ele estava procurando? Você vai ver aqui no texto da Neide Martins. Existe uma regra na Suécia. Ela diz que uma pessoa tem o direito de defender a sua tese de doutorado enquanto viver por sua vida inteira. A professora Charlotta Turner, da Universidade Lund, levou isso à risca. E um dos alunos de doutorado de Química da Universidade Sueca precisa agradecê-la por isso para sempre. Firas Jumah nasceu no Iraque. Ele pertence a uma minoria religiosa, Yazidi, perseguida na região pelo Estado Islâmico. A família de Firas, a mulher e os 2 filhos, moravam com ele na Suécia e viajaram ao país natal para o casamento de parentes. Firas ficou porque tinha um trabalho acadêmico para entregar, mas ele teve que ir com urgência para o Iraque. A família estava num vilarejo vizinho que sofria por conta da invasão do Estado Islâmico e, claro, corria perigo. Antes de viajar, ele escreveu à professora dizendo que se não voltasse em uma semana, poderia excluí-lo do programa de doutorado. Firas e a família se esconderam em uma fábrica abandonada, ouvindo os tiros. Dias depois, a professora recebeu uma mensagem de texto do aluno avisando que não era possível sair dali. Ela se negou a aceitar a situação. Firas disse que foram dias de desespero, mas a professora estava tomando providências. Charlotta afirmou que ficou irritada com o Estado Islâmico. Com o apoio da universidade, foi contratado um grupo de mercenários para que Firas fosse resgatado. A operação custou o equivalente a R$25 mil. O aluno nem imaginava, mas ele pagaria pelo seu salvamento. Na Suécia, doutorandos são remunerados com até mais de R$12 mil por mês. Uau! Firas lembra que os 6 mercenários entraram na região fortemente armados, numa ação cinematográfica e salvaram a família. Isso tudo aconteceu em 2014, mas só agora foi divulgado. A incrível história de Firas e de Charlotta teve final feliz. De volta à Suécia, ele completou o doutorado e agora trabalha para uma empresa farmacêutica sueca. A família ficou traumatizada por algum tempo, mas Firas agora já está perto de terminar de pagar a universidade pela operação de resgate. Parece até um filme e com final feliz. Caramba, que história, hein?
O procurador-geral da Venezuela pediu à Suprema Corte do país a abertura de uma investigação contra Juan Guaidó. Ele também solicitou que o líder da oposição seja proibido de sair da Venezuela e tenha suas contas todas bloqueadas. Em resposta, Guaidó disse que o regime está na etapa final. Ele também convocou novos protestos para amanhã, hoje teve, também para o sábado, e a ONU divulgou que nas últimas manifestações 40 pessoas teriam morrido, segundo a ONU. 850 foram presos. Entre os presos, 77 eram menores de idade. O ex-presidente Lula, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, pediu para ir ao velório do irmão dele que morreu, que é o Genival Inácio, conhecido como Vavá. A juíza Carolina Lebos solicitou à Polícia Federal que se manifeste com urgência sobre o deslocamento, segurança e logística eventual da ida do Lula da cadeia para o velório que vai ser aqui em São Paulo. Ela só vai tomar decisão depois que a Polícia Federal se pronunciar. O velório está acontecendo aqui em São Paulo e o enterro está previsto para amanhã, quarta-feira, à 13h. O general Mourão, vice-presidente, defendeu que Lula vá ao velório do irmão por uma questão humanitária. Obrigado pela sua gentileza conosco aqui, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Você vai continuar com a nossa live aqui no Facebook e também aqui no Instagram. E lembrando que a votação pela presidência do Senado acontece na sexta-feira, mas tem um partido que já está se entendendo. Tem dois, Simone Tebet de um lado e Renan Calheiros do outro lado. Não abrem mão de jeito nenhum, tá certo? Vamos conferir aqui no nosso encerramento, né, como é que estão os dois pombinhos. Não tenho condições de abrir mão dessa disputa dentro do MDB. A senhora descarta concorrer por fora? Nós não vamos discutir isso agora. Eu não falo mais pela liderança. Quem fala agora é pela liderança temporariamente. Se é que vai ser, né? Não, quem sabe vai ser o novo líder também, porque qualquer um pode ser candidato a líder ao senador Maranhão. Muito obrigada. Não se vá. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá.